Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, o meu nome é Lazarino Barbo. Conforme nós prometemos, nós vamos fazer uma série de vídeos direcionados para aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum de Espiritismo ainda. Nós temos um grupo no Facebook chamado Espiritismo Explicado e temos um perfil também. O perfil já está saturado, já tem 5.000 integrantes. Consequentemente, nos perfis, o Facebook permite que tenhamos apenas 5.000 pessoas. Mas o grupo Espiritismo Explicado, não. Ele pode ter ali centenas de milhares de pessoas. Então, se você quiser, solicite a sua entrada no grupo Espiritismo Explicado. E aí nós poderemos interagir melhor ali. Mas uma das coisas que nós observamos nesses grupos, principalmente no Facebook, nas páginas que nós temos inscrito no Facebook, é que muitas e muitas pessoas querem saber sobre Espiritismo, mas não sabem absolutamente nada. Elas não têm nenhum conhecimento espírita. Então essa série de vídeos aqui do nosso canal vai atingir essas pessoas. Esse é o objetivo, é para quem não sabe nada de Espiritismo. Nós vamos explicar baseados nos conhecimentos que já adquirimos, porque achamos que desta forma a gente consegue entregar o conhecimento assim mais elaborado, mais fácil. E quem quiser aprofundar pode ver os outros vídeos nas playlists do canal ou pode simplesmente estudar o assunto nos livros que nós vamos indicando. Então vamos começar do zero. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma religião, mas ao mesmo tempo é uma ciência e ao mesmo tempo é uma filosofia. Ele se baseia numa tríplice ligação, é como se fosse um triângulo. Então, para você entender Espiritismo, você tem que estudar ciência, filosofia e religião. E é como se fosse um triângulo, tem uma linha que chama ciência, a outra se chama religião e a outra linha se chama filosofia. Como é que começou o Espiritismo? Nós observamos de que desde que a humanidade existe, desde os primeiros homens, quando os primeiros homens, digamos, os europeus, que registraram melhor a história, mas antes deles eu tenho certeza que outras civilizações também chegaram a povos muito primitivos, todas essas pessoas, desses povos mais primitivos, tinham uma ideia de Deus ali naquele local. É como se eles surgissem junto com eles a ideia de que existia um ser superior. Normalmente nessas tribos, nessas organizações, tinha uma pessoa especial, que é aquele que era o encarregado de falar com os espíritos. Essas pessoas que muito tempo depois foram denominados médiuns, eram os xamãs, os feiticeiros, aquelas pessoas que estavam nas tribos, eram os pajés, aquele que tinha condição de invocar alguma espécie de ajuda espiritual para aquele grupo. Então não existia a medicina como existe hoje. Quando alguém adoecia, para onde ia? Para solicitar o socorro do pajé, o socorro do feiticeiro da tribo, aquela pessoa que tinha o poder de falar com os espíritos. E ao longo da história, a Bíblia está cheia de situações como essa, né, em que diversas pessoas recorriam às pessoas que tinham a capacidade de falar com os espíritos e traziam informações de lá para cá, né? Estas pessoas, que hoje nós espíritas denominamos médiuns, são pessoas especiais, aquelas pessoas que têm a capacidade de perceber e ter condições de entrar em contato com o plano espiritual. Mas até então, digamos assim, até meados do século XVIII, 1850, 1840 por aí, ninguém tinha parado para estudar a fundo isso. Era uma coisa mística, religiosa, que não tinha nenhum significado, não era levado a sério. Ninguém levava a sério aqueles fenômenos. Então, começaram a surgir na França, em 1850, meados de 1850, pouco mais, um pouco menos, diversos fenômenos dessa natureza, só que numa sociedade organizada e dita civilizada, né? Era diferente. Era assim, as pessoas se reuniam para passar o inverno, principalmente na época do inverno. Imagine você que era uma sociedade ociosa, né? A maioria de pessoas ricas que não tinham muito o que fazer, principalmente na época do inverno. Pensa bem, hoje não. Hoje você tem
centenas de opções, né? Você tem televisão, você tem o celular, você tem o telefone para se comunicar, você tem muita coisa. Naquele tempo não existia nada disso. Era ficar em casa até que a neve cair, abaixasse, para poder sair de casa. O veículo mais moderno que existia era a carruagem, para quem tinha poder de compra, porque era muito caro, para quem pudesse ter, então podia sair daqui para ali. Então as pessoas ficavam muito em casa. E essas pessoas da época, dessa sociedade parisiense dessa época, nesse ócio total, eles acabavam reunindo na casa de um, na casa de outro, para escutar música. Aí tinha que ter uma orquestra tocando, alguém tocando um violino, alguma coisa assim, para escutar poesia, né? Bons tempos naquele tempo se ouvia poesia, as pessoas ali escreviam poesias ou pegavam a poesia de alguém e recitava a poesia, para ouvir um poema, para jogar cartas. Então, qual o objetivo disso? Passar o tempo, porque o tempo não passava, era muito lento, eram muitos meses com neve, com frio, e ninguém podia sair de casa. Nestas reuniões, especificamente, começaram a surgir alguns fenômenos que eram inexplicáveis. De repente, as pessoas estavam naquele local e uma mesa começava a mover, se balançar. Estes fenômenos iniciais estão bem claros aí no filme que está passando atualmente, né? Um filme atual aí, que é o filme sobre Allan Kardec. Então, quem viu o filme, ou quem quiser ver o filme, né? Ele está aí nos cinemas atualmente e daqui a algum tempo certamente estará no YouTube, gratuitamente para quem quiser ver. Mas o fato é que essas reuniões eram mescladas por esses fenômenos. E um dia alguém teve uma ideia, pensou, olha, vamos tentar obter alguma resposta disso aqui? Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar o alfabeto escrito circular. Então você escreve as letras do alfabeto circular, coloca no meio delas uma caneta, um lápis, e vamos perguntar para quem estiver aqui balançando essa mesa se é alguém inteligente. E a pessoa então esse lápis vai se mover sozinho, indicando as letras, a gente anota as letras e começa a escrever frases. E isso aconteceu. Eles fizeram o alfabeto numa superfície redonda, colocou no meio um lápis e perguntava, quem está aí? Aquele lápis ia movendo, letra por letra, pá, 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 né? E as pessoas iam anotando as letras e começaram a escrever frases. Então aquele grupo de pessoas começou a usar isso com muita frequência. De repente, várias casas em Paris estavam explorando esse fenômeno e obtendo respostas. Até então, o espiritismo não existia, mas o Allan Kardec, que era uma pessoa intelectual da época, era um cientista, uma pessoa muito inteligente da época, né? Ele foi convidado a participar de uma dessas reuniões. Os amigos dele falavam, vamos ver, aquele negócio é uma coisa interessante, acontece ali, você é um pesquisador, vamos ver o que acontece, né? Se você participar de uma reunião dessas. E o Kardec foi. Ele era cético, ele era uma pessoa que não acreditava nas coisas, não. Ele foi para lá. E participou de uma dessas reuniões. Quando ele participou disso, ele pensou logo, isso aqui só pode ser fraude, né? Porque alguém está fraudando isso aqui. Essas coisas aí, pode ter um imã debaixo da mesa, alguém está mexendo nesse imã, pode ser aí, ter uma situação aí alguém está movendo aí por um mecanismo debaixo da mesa, né? Vamos ver o que isso aí pode ser fraude, não tem outra opção. Um lápis não vai mover sozinho daqui para lá. O Kardec, ele chamou uns amigos dele, né, que eram cientistas da época, que moravam em Paris. É preciso levar em consideração que Paris, naquele tempo, era um dos lugares melhores para se viver. Porque ali não existia a perseguição da Igreja Católica, que ainda estavam queimando livros e bruxas, né? Não havia essa perseguição, então os ideais da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade, asseguravam o povo francês e também a quem se mudasse para lá, as condições para ter um livre pensamento, discutir qualquer coisa sem censura e sem a possibilidade de uma prisão. O Kardec chamou esses amigos dele e formaram uma associação chamada Sociedade Espírita de Paris.
Qual que era o objetivo dessa sociedade? Era estudar aquele fenômeno. Porque ele começou, a partir do momento que ele foi participando das reuniões, ele começou a pensar que aquelas respostas que estavam obtendo ali eram resposta inteligente. Então, por trás de uma resposta inteligente, só pode ter alguém inteligente. Se você pergunta para um animal, dependendo do animal, alguma coisa, ele não vai saber te responder, porque a inteligência dele não permite que ele responda aquilo, né, com a clareza e inteligência que só os seres humanos têm. Ele não consegue. Mas então, se tem uma resposta inteligente, é porque tem por trás uma inteligência respondendo. Então, o que sobraria? Se não tivesse fraude, então existia alguém invisível ali por trás daquelas respostas. Então, o que a Sociedade Espírita de Paris fez? Ela começou a organizar essas reuniões, e de uma tal maneira em que se impedia qualquer possibilidade de fraude. Como era possível fazer isso? Primeiro, examinava-se a mesa de todas as situações. As pessoas chegavam, colocavam as mãos sobre a mesa para que ninguém tivesse ali movimentando alguma coisa. Vale lembrar que naquele tempo não existiam os meios eletrônicos que permitem hoje movimentar objetos à distância, né? Não tinha isso. Era tudo ali, ou mecânica ou um ímã. A única possibilidade era um ímã debaixo da mesa ou algum dispositivo mecânico. Porque a eletrônica que permite que você transporte informações e faça mover objetos à distância não existia ainda. E aí, com base nisso, a Sociedade Espírita de Paris começou a organizar essas reuniões e eliminar completamente a possibilidade de fraude. Então Kardec criou uma forma de evitar que houvesse fraude, porque ele tinha interesse de estudar aquele fenômeno, era um cientista. Ele queria descobrir se ali tinha verdade nas coisas, se existia alguma verdade naquilo. Para isso para você ter a verdade absoluta ou a verdade sobre um determinado tema, você precisa eliminar a mentira. A mentira era a fraude. E a fraude foi completamente eliminada, não havia possibilidade de fraude. Com base nisso, Kardec começou a estudar as respostas. Então, aquelas respostas já começaram a fazer pergunta objetiva. Quem está aí? A pessoa respondia ali, letra por letra. Onde é que você viveu? Viveu em tal lugar, né? Como é que é seu nome? É fulano. Então, vamos lá ver se isso é verdade. Iam naquele vilarejo, naquele lugar, descobriam que aquela resposta que tinha obtido ali, de uma pessoa que dizia que havia vivido em um determinado local, havia morado em algum local, começou a ter respostas que poderiam ser comprovadas. Então, e aí o Kardec foi anotando essas respostas, catalogando essas respostas, e a partir disto aí começou o Espiritismo. O Espiritismo começou com os fenômenos das mesas girantes, ou os fenômenos dessas reuniões que aconteciam em Paris por volta de 1850. No nosso próximo vídeo, nós vamos explicar o que Allan Kardec fez, o que surgiu a partir daí. Se você gostou do nosso vídeo, você deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.